Família, uma boa noite. Eu não estou tendo tempo, né, para noticiá-los, para informá-los. Tantas coisas acontecendo. Daqui a pouquinho eu vou subir um vídeo no canal Olhos no Céu, dando maiores informações a respeito do conflito entre, né, Rússia, Ucrânia, agora os Estados Unidos também. A coisa está bem tensa. Meus amigos, o Anel de Fogo do Pacífico, ele está completamente ativo. Como que eu vou explicar para vocês? Ativo ele sempre foi, mas eu quero dizer que ele está mais ativo do que o comum. Os terremotos não param, e inclusive desde a América do Sul, América Central, América do Norte, lá no Oriente, né, na Rússia, Japão, está muito preocupante o que está acontecendo na Rússia. Os terremotos não param, inclusive um vulcão que estava em repouso há meio século, ele se ativou, ele explodiu, ele acordou logo após o terremoto de 8.8 na Rússia. Então diversos vulcões estão explodindo naquela área da península de Kamchatka, ou Kamchatka. E eu vejo isso como algo muito grave, por conta da maneira como os terremotos estão acontecendo, inclusive Nova York tremendo, Califórnia, até no Brasil. Eu vou mostrar todas as informações para vocês aqui, por isso que o seu like, seu joinha é de extrema importância, que eu mostro para vocês, canal nenhum mostra, vocês sabem disso, família. Então like, compartilhamento é muito importante. Eu me lembro, quando eu vejo o Anel de Fogo do Pacífico vibrando tanto, eu me lembro do astrofísico chileno Carlos Masferrada, que ele advertiu que quando o astro vermelho estivesse próximo do sistema solar, né, ali próximo, ali na borda do cinturão de Kuiper, não tão distante assim, por exemplo, que os sinais seriam os terremotos, o cinturão de fogo, o anel de fogo do Pacífico e também o Mediterrâneo. Para quem não sabe, o Mediterrâneo se localiza ali entre Portugal, Espanha, França, Itália, Turquia, tá? Toda aquela área bem acima bem ali no norte da África, que é justamente o encontro da placa da África com a placa da Eurásia, tá? A placa da África me parece que ela faz subducção por baixo da placa da Eurásia. Então, todas essas duas regiões, no caso, iriam acontecer muitas explosões vulcânicas e terremotos incessantes, imparáveis. Pelo menos é o que nós estamos vendo acontecer. Inclusive no Mediterrâneo também a situação não está boa. Terremoto na Turquia nos últimos meses, né, nos últimos anos, o vulcão Campo-Flegrei também se manifestando. Então, tanto os vulcões como os terremotos se manifestam juntos, né? Então, nós estamos vendo que presenciando são terremotos aí, né, talvez até acima da média, tá? Da média histórica, porque esse de 8.8, ele praticamente se compara com o terremoto de 9, tá? E estamos vendo que os terremotos de 9 ocorrem a cada 20 anos. Se a gente for fazer uma análise de 2000 até 2025, 25 anos, quantos terremotos de 9 aconteceram? Foram vários. Então essa média ela foi quebrada. Só isso já podemos ter como base que os terremotos, os poderosos, né, os apocalípticos, estão acima da média. Tá? Por exemplo, 2004 em Java, Sumatra, 2008, acho que foi no Chile, 2010 e 11, né, acho que foi no Japão, algo assim, né? Só já foram 3, tá? No Chile foi 8.8. Por aí vai. Agora esse. Então aconteceram entre 4 a 5 terremotos. Tá? Agora vamos para as informações. Igual a questão das guerras. As guerras. Também tudo isso está dentro do pacote da chegada do monstro. Tá? Vocês sabem muito bem disso. Para quem gosta desse assunto, né, e me acompanha por causa desse assunto, as guerras também são aperitivos para a chegada do destruidor. Tá? Em palestras eu falei muito disso. A energia pesada dele mexe com a psicosfera do planeta, mexe com a mente das pessoas, fica todo mundo querendo conflito, ódio no coração, rancor. E isso já aconteceu no passado também, com as civilizações que nos antecederam, inclusive aqui na América do Sul. Pretendo fazer um vídeo somente disso, de um livro chamado As Crônicas de Akakor. E é dito a mesma coisa, que os nativos que viviam aqui na América do Sul, Brasil, Peru, eles viviam em paz,
mas houve um período que houve muita confusão, muito ódio, muita briga. Isso lembra também na época de Noé, quando a gente lê a Bíblia, também diz a mesma coisa, que a humanidade ficou insuportável. Não é? A humanidade ficou muito insuportável, intolerante. Então parece que quando esse objeto ele está se aproximando, as pessoas já começam a sentir essa energia, essa energia densa desse ácido. É incrível, né? É incrível. Eu acho isso fantástico. É cíclico, como se fosse um relógio. Então tudo é repetitivo. Então vemos aqui um terremoto de 4,3 na Califórnia, né? Embora que é considerado normal, mas que toda hora acontece um terremoto ali, né? Beleza. Mas moradores da Califórnia estão dizendo para mim, tem 2 seguidores que moram ali, né? A Bianca Luiz, que eles sentiram a casa tremer. Estão sentindo muito esses tremores de um ano para cá, que parece que estão aumentando a sismicidade. Meus amigos, todos os locais de falha estão se ativando. Até aqui no Brasil, que não tem falhas igual da Califórnia, também está uma escola de samba. Então vemos aqui. Últimos acontecimentos, inclusive fez um trabalho muito bom. Vamos ao Brasil. Terremoto de 5,0 registrado no Acre. Novamente o Acre tremendo. Um terremoto de 5,0 foi registrado no Acre, a 68 quilômetros de Jordão, a 95 quilômetros de Santa Rosa do Purus, a 130 quilômetros de Tarauacá. Essa área está tremendo demais, Tarauacá. Então ele teve um hipocentro a 473 quilômetros de profundidade. Terremoto 3,0 é registrado em Nova York. Também não é muito normal. Inclusive o Serviço Geológico norte-americano até registrou esse terremoto que aconteceu em Nova York. Também não é muito comum. Que geralmente terremotos nos Estados Unidos acontecem na Califórnia, tá? Devido ali à falha de San Andreas, tá? E demais falhas. Terremoto 3,0 bem justamente em cima de Nova York. Claro, as pessoas com certeza sentiram esse tremor, tá? Ele teve 10 quilômetros de profundidade, hein? Já vamos ao vulcão da Rússia. E o terremoto aconteceu no sábado, tá? Hoje é domingo, aconteceu ontem. Apesar de leve, o tremor foi sentido por moradores de diferentes pontos da região que relataram a bola nas redes sociais. O terremoto de 6,7 hoje atinge as Ilhas Kurilas, bem no leste da Rússia. Aquela área está muito preocupante. Hoje os terremotos não cessaram. Então foi o que eu falei com vocês, tá? O que eu falei com vocês, que eu achei estranho, porque os terremotos, eles de 6, eles estavam acontecendo com muita intensidade antes desse de 8. Direto. Começou com os terremotos no Alasca, em Sandpoint, bem aqui. Diverso. De 6, 5,5, 6,2. Então a energia ela está concentrada bem aqui no norte da placa do Pacífico. E logo em seguida começaram os terremotos aqui na península de Kamchatka, sem contar os terremotos bem no sul do Japão, que agora parece que deu uma diminuída, né? Parece que deu uma diminuída. Então toda essa área aqui do Japão, Rússia e Alasca, Japão, Rússia e Alasca apresentando muita atividade, principalmente, tá? E aí, beleza, a energia já era para ter descarregado, bem aqui na península de Kamchatka. Era para ter descarregado essa energia toda. Mas não. Diversos terremotos 6, dezenas. E depois houve um de 7. Também gerou alerta de tsunami. E os terremotos 6 continuaram. Eu avisei, está com muita energia. Pode ser que
deu mais forte, não deu outro. Eu avisei antes de acontecer, e deu. Esse de 8,8, praticamente de 9. E agora, os terremotos ainda continuam, as réplicas. Como se não fosse suficiente, vulcões acordando, inclusive vulcões que estavam em descanso há centenas de anos, estão voltando à vida. Tá? Será que existe uma bacia de magma ali por baixo? Bem por baixo ali da península de Kamchatka? Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer nessa área aqui, viu? Tem muita coisa para acontecer. Então, outro de 6,7 também naquele mesmo ponto ali, onde eu mostrei para vocês. E o que mais me chamou a atenção é outro vulcão que explodiu ali. O vulcão entra em erupção a primeira vez em 450 dias, né? Após, perdão, há 450 anos. Isso é cansaço. Vulcão, vou repetir o título, vulcão entra em erupção pela primeira vez em 450 anos, dias após terremoto na Rússia. São terremotos de caráter vulcânico. Talvez os terremotos ali também estão se ativando por causa dos vulcões. Talvez pode ser uma grande pluma de magma naquela área, acordando vulcões e gerando terremotos. Aquilo que eu já falei, que a sociedade criativa sempre fala, da pluma mantélica, dessas plumas, são perigosas. Tá? Se calhar de acontecer um deslocamento de uma pluma mantélica em um lugar onde a crosta é frágil, a crosta ela pode quebrar e gerar um super terremoto de caráter freatomagmático. Ah, tudo bem. Se essa Sakane não fala disso, muitos outros não falam, né? O vulcão é um outro. Qual é o nome dele? É o Kracheninikov. Puxa vida. Aqui. É o Kracheninikov, localizado também na península de Kamchatka, em erupção pela primeira vez em 450 anos, dias após um terremoto de grande magnitude atingir a mesma região no extremo leste da Rússia, informaram autoridades locais. Segundo o Ministério de Situações de Emergência, o vulcão de 1.800 metros lançou uma coluna de cinzas que lançou 6.000 metros de altura. Caraca, um monstro. A nuvem se estendeu para leste em direção ao Oceano Pacífico, disse o Ministério, ressaltando que não há áreas habitadas e grupos de turistas na Rota das Cinzas. Então, esses vulcões também, que estão em repouso há muitos anos, também estão voltando à vida. Novamente, observe a quantidade de tremores acontecendo na Rússia. Essa formação também é importante. O Serviço Geológico norte-americano prevê chance de réplica de 7 ali. Tá? Então pode ser que ocorram ali réplica de 7 ou mais. E eu vejo que o Japão deve colocar a barba de molho, tá? O Japão deve colocar a barba de molho. Porque isso daí é toda a placa do Pacífico que está vibrando. Aqui na América do Sul também está tremendo pra caramba. Não, no caso, né, mais ali na América Central, na Guatemala. Mas a placa ela tá mais excitada sentido Rússia, Japão e Alasca. A maior parte dos tremores estão se concentrando bem ali. Então observe os últimos terremotos da Rússia, 5.2, 4.8, em números, 5.2, 5.1, 5.1, 5.1. Só dá anel de fogo aqui. República Dominicana, América Central, Rússia, Alasca, Califórnia, só tem cinturão de fogo. Vocês estão vendo? Só aqui na dorsal Índico-Antártica. Agora, Rússia, novamente, 4.3, 4.7, só dá anel de fogo do Pacífico. Alasca, novamente, para vocês. Califórnia, Chile, e registrou esse terremoto no Brasil é um terremoto bem profundo, né? É que eu venho falando para vocês. O terremoto está acontecendo bem no manto, não é na crosta. É onde é plasma. Cara, isso aí era para estar fazendo uma live sobre isso aí. Pelo que eu estou vendo, né? Outro hoje é dia 3 ou dia 4? Dia 3. Esse que eu falei, não, de 6.7, né?
mas só que registrou como 6.8. Japão, 4.6. Pacífico, novamente, 6.4. Mas isso está tudo normal. Os terremotos sempre aconteceram, como alguns ignorantes falam, né? Os ignorantes, né? As bestas. Está na cara da besta. A besta. Isso sempre aconteceu, isso é normal. As bestas humanas, os ignorantes. Né? Caramba, choveu 1000 milímetros em 24 horas. Chuva é normal. É a besta. É a besta. Independente do estudo. O cara pode ser formado, pode ser isso, pode ser aquilo, mas é besta. Isso aí é questão de evolução de consciência, não é estudo. É ignorante, não consegue enxergar o que na frente dele. Você vê ali o senhorzinho do campo, com a enxadinha na mão, ele consegue entender e ver. E às vezes o cara engravatado acha que sabe tudo e não sabe de porra nenhuma. Entenderam? Novamente, Anel de Fogo do Pacífico. 2.5. Eu falo a verdade mesmo. Comigo não tem essa não. Agradeço pela presença. Nova Jersey 3.0, que eu falei para vocês. Quem gostou, deixa o like. Quem é justo, deixa o joinha e se inscreva no canal. Chegamos adelante. Hasta el próximo informe. Até a próxima informação.